Além de ser muito abrangente, né? A dermatologia é maravilhosa porque tem a parte clínica, ela tem uma parte cirúrgica muito importante e mais recentemente ela tem também como uma área de atuação a cosmiatria, que é você fazer o estudo estético e a orientação estética baseada em ciência. Então, cosmiatria foi um neologismo, eu participei junto com alguns colegas dermatologistas da criação do termo, porque tendo o sufixo ia aí do grego, nós estávamos falando sobre a ciência. Então, a cosmiatria traz a ciência aos cuidados cosméticos. E hoje isso é muito importante, até dentro de um conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, a gente tem não só o que aflige na doença, mas no bem-estar físico e mental. Então essa é uma parte que também tem grande importância e que pode ser feita aí pelo dermatologista com seriedade, com ética, com correção, como todas as outras áreas que a gente abrange. Legal, muito bem. A especialidade, então, reúne várias áreas de atuação. Exatamente. E hoje você tem nessas áreas, como eu disse, da cirurgia, da cosmiatria e da parte clínica, pessoas que se dedicam mais a uma delas ou outra. Mas eu acho que o interessante, como eu disse, é que com isso você tem um leque muito amplo de atuação, né? Eu pego como exemplo essa semana, veja o que é dinâmica e o que é agradável essa especialidade. Eu, no mesmo dia, numa sequência, atendi uma senhora de 92 anos, acabei de encerrar essa consulta, atendi um bebê de 3 anos de idade, né? E logo depois um adolescente. Então, a dinâmica de consultório, onde a gente tem o cuidado de chegar junto ao paciente, de criar, como você hoje mesmo disse, criar uma empatia, ter um discurso que vai atender cada um deles. Então isso faz da dermatologia de uma riqueza incrível. Legal, muito bem. No foco da prevenção de saúde, na dermatologia, qual seria o dado de maior importância? Veja, dentro de todo esse universo, como eu disse, do maior órgão que a gente tem no corpo, a pele, né? Eu acho que pela importância e gravidade, as pintas são talvez as lesões que mereçam maior atenção. Então, e isso no sentido de uma prevenção do câncer da pele. O câncer da pele é o mais prevalente dentre todos, tem uma incidência enorme e nós podemos dividir em 3 grandes grupos, né? Falar um pouquinho de nome, que não é interessante, mas o carcinoma basocelular, que representa mais de 75% dos cânceres de pele, e que felizmente tem uma malignidade não tão intensa. Tem que ser tratado, merece atenção, mas a única coisa boa é que ele é um câncer que permanece na pele, ele não costuma, é extremamente raro que ele possa dar metástases, ou seja, o comprometimento de outros órgãos. De uma malignidade intermediária, a gente tem o carcinoma espinocelular, com algumas características que este pode levar a metástases mais regionais, mas o grande vilão, sem dúvida alguma, é o melanoma. E o melanoma é uma lesão que pode nascer de primeira na pele, sem nada prévio, mas a imensa maioria são lesões que acabam se desenvolvendo em pintas ou pré-existentes. Então, as pintas estão numa categoria que nós chamamos de nevos, e nevo é um palavrão, né, dermatológico, mas o nevo designa uma lesão que tem sua formação na vida embrionária. E mesmo tendo a formação na vida embrionária, não obrigatoriamente está presente desde o nascimento. Pode se desenvolver durante a vida, em alguns períodos com maior importância. E quem não tem uma pinta, né? Eu duvido que alguém que esteja nos vendo aqui não tenha algumas, né? Então essas pintas são ninhos de células melanocíticas que no desenvolvimento embrionário não atingiram o local exato que elas deviam e se colocam um pouco abaixo e por transparência, como os melanócitos produzem melanina, que é um pigmento acastanhado, nós temos as lesões castanhas que são tão frequentes, tão comuns e que merecem uma atenção e um acompanhamento permanente. Aqui vai uma pergunta curiosa minha, o que difere, por exemplo, para o senhor visualmente, pelo dermatoscópio, o melanoma dos outros tipos de...
Excelente pergunta. São tantas as pintas, né? E quando eu digo ao paciente, primeiro, a boa dermatologia exige um exame completo. Então, acho que isso é fundamental. Eu não coloquei de início, mas dentro da especialidade, acho que é o fundamental, porque você falou das pintas. Recentemente, eu tive 4 pacientes no consultório com diagnóstico de melanoma, mesmo não tendo uma clínica dirigida especificamente e exclusivamente ao câncer de pele. Nenhum dos 4 pacientes me procurou por essa lesão. Que coisa. Mas eu falo, eu sou o chato que examina, né? E você sabe disso. Então, a pessoa vem, seja qual for a queixa, o dermatologista obrigatoriamente tem que fazer um exame completo. O paciente não sabe identificar uma lesão e nós podemos, com isso, antecipar grandes diagnósticos. Nesses 4 casos, só para ter uma ideia, uma delas era a esposa de um médico, colega meu, professor da Escola Paulista, e ela me procurou porque queria fazer um procedimento estético, queria fazer um botox. E eu a examinei. E quando eu a examinei, eu diagnostiquei um melanoma na coxa. Olha que ela não tinha notado, o paciente, o colega, embora médico, não tinha também dado atenção. E aí volta a tua pergunta. Existem alguns fatores, alguns sinais que nos permitem antecipar se já existe ou se há uma propensão a que uma pinta se transforme em malignize. Nós temos uma regra ao exame clínico muito simples, que é a regra do ABCD, né? Então, primeira abordagem que a gente tem, vamos ver a lesão e os seus contornos, que é o B. O A é a assimetria. Quando você vê uma pinta, e se você examinar teu corpo, a maior parte delas são arredondadas, ovaladas. E essas lesões bem regulares, se elas tiverem um corte, elas vão ter uma imagem simétrica, em espelho. Então, essa regularidade, que não há umas assimetrias na distribuição da lesão, já confere uma benignidade. Então, uma lesão mais assimétrica merece atenção. O B de bordas, os contornos costumam ser regulares, nítidos, você evidencia bem os limites da lesão. Por vezes você vê uma lesão que você não consegue determinar bem o fim dela, ela se mistura, vai se apagando junto à cor da pele normal, né? Então, as bordas, os contornos, e a gente tem o diâmetro da lesão, né? Então, a lesão com mais de 0,5 centímetro já pode merecer uma atenção um pouco maior do que lesões menores. Tá certo.